Capítulo 33, Pólvora. Nem mesmo um quarto de hora de descanso depois, o Iron-Axé bateu palmas e gritou: "Todos se levantem, Sua Alteza, o quarto príncipe está chegando." Vanir logo retornou ao seu lugar, devido ao treinamento especial que ele tinha antes. Ele aprenderá a seguir as ordens quase inconscientemente. Então ele pegou o seu manequim de Lúcio e assumiu a posição de pronto para esfaquear com seu bastão de madeira. O príncipe e seus seguidores estavam andando atrás deles na parede. Vanir notou pelo canto dos olhos que o príncipe abrandou os passos quando estava perto de Vanir. Roland suspirou em silêncio. Os ditos tarde da noite destruirá a manhã e acordar cedo demais arruinará o dia todo eram realmente verdadeiros. Apenas quando ele terminou de processar o rescaldo do ataque no castelo, ele foi lembrado de que ele tinha que inspecionar os resultados de treinamento da milícia. Roland se lamentou. Ele não dormiu a noite inteira, então agora ele estava com sono o dia inteiro. Mas ele precisava ver, já que agora a equipe havia sido transferida para o estágio de treinamento de combate e ele, como um mais alto comandante, se não se mostrasse por muito tempo, a moral de sua equipe se tornaria instável. Bem, o que alguém costuma dizer quando revisa a equipe? Roland pensou um pouco. Somos apenas camaradas apenas nos bons tempos ou somos também companheiros durante dificuldades? Se ele não obtivesse uma resposta depois de gritar esse slogan, toda a atmosfera seria muito embaraçosa. Talvez fosse melhor simplesmente deixar alguém de lado e conversar com ele, pedindo-lhe sua impressão e ganhando uma boa reputação. Então ele começou a implementar seu novo plano e deu um tapinha em um jovem que parecia bastante robusto nos ombros. O treinamento é difícil e você se sente cansado. Está comendo 3 refeições por dia o suficiente? Com base em suas experiências passadas de assistir às notícias, sua resposta às suas perguntas deve ser um grito alto. Não está cansado e é muito bom. Mas o resultado foi completamente diferente do que ele esperava. O homem virou-se diretamente para ele e caiu sobre um joelho, o que realmente chocou Roland. Vanir sentiu que tinha sido abençoado. Sua Alteza Real o Príncipe realmente se importava com ele e até mesmo cordialmente perguntou se ele estava cansado do treinamento. Quando falavam sobre a família real ou até mesmo sobre os nobres comuns, em geral todos relutavam em falar uma palavra com seus soldados. Ele inconscientemente imitou a saudação de um cavaleiro para homenagear Sua Alteza Real. Independentemente se esse ritual era apropriado para ele, ele só tinha um pensamento. Mais tarde, quando voltasse às ruas, ele poderia ser considerado uma nova pessoa. Quando ele foi convidado a se levantar, seu cérebro ainda estava uma bagunça, então ele não conseguia nem lembrar o que ele tinha respondido. No final, Sua Alteza Real pediu a todos eles: se alguém tivesse algum comentário ou sugestão sobre o treinamento, ele avançaria. De repente, a mente de Vanir estava completamente limpa mais uma vez. Essa era uma boa oportunidade. Se seus pensamentos fossem verdadeiros e a milícia de Sua Alteza tivesse que guardar as muralhas sozinhas, eles não poderiam arcar com a pesada responsabilidade. Talvez minhas preocupações de fugir ou ficar sejam desnecessárias, certo? Ele cuidadosamente pensou em como frase a sentença: Sua Excelência, Sua Alteza respeitada, os números atuais da milícia é muito pequena. Se nos alinharmos da mesma forma que treinamos durante o treinamento, quando as feras demoníacas atacarem, só poderemos defender um terço de todo o muro e não sobreviveremos, mesmo que o príncipe começasse a recrutar vários grupos de milícia agora. Vanir temia que o tempo de treinamento não fosse suficiente. Além disso, as armas usadas por essas pessoas também seriam um grande gasto. Já era difícil fornecer para os 100 soldados no tempo determinado. Mesmo agora eles ainda estavam segurando suas equipes de madeira para treinar. Se Sua Alteza Real o Príncipe também pudesse perceber este ponto, talvez ele recrutasse um grupo de mercenários de outras cidades como sua principal defesa. Pelo menos eles não precisariam de treinamento e poderiam ser enviados diretamente para o campo de batalha, e eles já estavam carregando armas e armaduras, mas o preço para contratá-los era relativamente alto.
Roland pensou por um momento, acenou com a cabeça e disse: sim, você está certo, com a nossa atual milícia para proteger toda a muralha da cidade, não é muito realista. Vander se sentiu muito satisfeito, Sua Alteza, na verdade, concordou com a sua opinião. Mas ele não esperava as próximas palavras que o príncipe disse. Feras demoníacas são, de certo modo, apenas uma variante de bestas normais. Elas não se tornam mais inteligentes, certo? Sim, Sua Alteza, suas formas básicas são apenas animais comuns, então as bestas demoníacas ainda são as mesmas. Até mesmo seus hábitos são basicamente o mesmo que eram antes da mudança, mas eu não vi muitos deles, então não tenho certeza se isso é verdade para todos eles. Isso é o que eu queria ouvir. Embora existam quase 200 metros entre o rio Xixui e o sopé da encosta da montanha do norte, poderíamos atraí-los para atacar uma área específica que preparamos de antemão. Você quer dizer usando armadilhas? Perguntou Iron Axé. Sim, poderíamos usar armadilhas, mas não o tipo comumente usado pelos caçadores. Armadilhas comuns são usadas para capturar presas por camuflagem, mas pretendo fazer o oposto. Montaremos barreiras na direção das muralhas da cidade, como cercas, encostas e valas, forçando essas bestas demoníacas a andar ao redor delas. Barreiras contínuas guiarão a presa até um local designado, no qual colocaremos nossa principal defesa. Quando Roland chegou a esse ponto, ele olhou diretamente para o Iron Axé. Quanto a como atrair esses monstros, acho que ninguém sabe mais sobre isso do que você. Após um breve momento, o Iron Axé respondeu: não há problema em guiá-los. Os lobos têm hidrofobia, os javalis têm fotofobia e as outras bestas demoníacas também têm seus próprios medos. Mas Vossa Alteza, desta forma nós precisaríamos enfrentar todos os animais do mal em um pequeno ponto, isso não seria muito perigoso. Se dependêssemos apenas de piques e arcos, isso seria verdade. Roland respirou fundo e disse com confiança: mas agora temos uma nova arma. Quando chegou a hora da partida do príncipe, ele mais uma vez veio para Vander. Suas observações foram muito boas. Qual é o seu nome? Vander, Sua Alteza. Eu proponho que você seja vice-capitão de uma das equipes para meu principal cavaleiro, o Sr. Vander. Estou muito satisfeito. Bom trabalho. Ao lado da casa para a produção de cimento, Roland construiu uma nova casa. Era para a produção de neve em pó, ou mais precisamente, pólvora. Só tinha uma grande sala que tinha uma área de 300 metros quadrados e apenas uma entrada. Ele também implementou o regime de segurança mais rigoroso. 2 cavaleiros estavam sempre vigiando a porta, e qualquer um que quisesse entrar era obrigado a se registrar primeiro e passar pela busca do corpo, procurando algo que pudesse acender um fogo. Dentro de casa, qualquer fonte de fogo era proibida, então só era possível trabalhar durante o dia. A fim de impedir que Nightingale entrasse no quarto, ele pendurou uma cortina de algodão sobre a porta. Isso é o que você chama de nova arma? Carter foi convocado para dar uma olhada na nova invenção. Ele pegou o pó na mão e deu uma cheirada. Isso não é pó de neve, certo? Talvez Iron Axé não soubesse como era o pó de neve, mas Carter muitas vezes participara de cerimônias reais, então ele naturalmente sabia como o pó de neve parecia. Foi a melhor criação da oficina alquímica. A receita era um segredo para pessoas de fora, mas se o príncipe quisesse saber, certamente conseguiria. É pó de neve, mas não inteiramente, disse Roland. É a última melhoria do produto da oficina de alquimia. Eu chamo de pólvora. A pólvora pode ser descrita como um produto perfeito para a produção em massa. Não precisava de materiais exóticos. Contanto que você tivesse carvão, enxofre e salitre e os misturasse na proporção de 7,5, ele poderia ser produzido sem nenhuma barreira técnica. Neste período, o pó de neve foi misturado numa proporção de 3:1 e também algumas vezes continha alguns materiais estranhos, como mercúrio, manteiga, mel, etc., que às vezes eram misturados a uma proporção de 2%, mas com resultado de combustão mais lenta e menos liberação de gás. Isso não trazia vantagem para a pólvora.
No entanto, Roland sabia que o alquimista testava constantemente outras proporções, e previu que precisariam apenas de 30 anos até que uma receita próxima à receita original da pólvora aparecesse. Na história do antigo mundo de Roland, a pólvora foi inventada muito antes da produção da primeira arma fria. A razão para isso foi porque a receita e o processo de fabricação da arma correspondente não funcionaram em uníssono. No entanto, o que muitas pessoas ignoraram foi o fato de que não era necessário confiar nas armas. A própria pólvora era uma arma muito formidável.